Centenas de pessoas ligadas à área de tecnologia assinaram essa semana uma carta em que pedem uma pausa de 6 meses no desenvolvimento da inteligência artificial. O Jornal Nacional ouviu especialistas explicar os motivos do documento. A carta diz que estamos num ponto que pode significar uma mudança profunda na história do planeta. Defende que a inteligência artificial está sendo desenvolvida dentro de empresas, em caixas pretas, numa corrida tecnológica que nem seus próprios criadores são mais capazes de controlar. Um dos autores da carta, o professor Max Tegmark, físico do MIT, falou ao Jornal Nacional. Ele trabalha há décadas com pesquisa de inteligência artificial e explica que o objetivo sempre foi construir algo mais inteligente que humanos. E os cientistas pensavam que isso ainda ia demorar. Só que nos últimos meses, o crescimento foi tão rápido que deixou os próprios pesquisadores assustados. Por isso resolveram publicar o pedido, que se congele todo o desenvolvimento dessa tecnologia por 6 meses. Assinaram cientistas do mundo todo, incluindo o popular pensador israelense Yuval Harari, além de chefões de empresas que desenvolvem inteligência artificial, como o Elon Musk e o Steve Wozniak, cofundador da Apple. O estopim foi o lançamento, há apenas 2 semanas, do ChatGPT-4. Essa versão do robô está disponível apenas para assinantes e já se desenvolveu muito desde que a primeira versão foi lançada em novembro do ano passado. Você pergunta o que quiser para ele e para responder ele usa textos que já foram publicados na internet. Ele já se dá melhor em teste do que a maioria dos humanos e parece mesmo que você está falando com uma pessoa quando eu pergunto para ele quais são os riscos que você impõe à sociedade. Primeiro ele diz que é desinformação e preconceito. Aí eu peço para ele explicar o que pode ser ainda pior no futuro. Aí ele diz que os governos podem usar a inteligência artificial para vigilância e controle, que o robô pode operar armas de guerra automatizadas, promover ataques cibernéticos, que pode se tornar mais inteligente que humanos, se tornar impossível de controlar e tomar grande parte dos nossos empregos. O próprio dono da OpenAI, empresa que desenvolveu o ChatGPT, se disse assustado com a tecnologia que desenvolveu. O professor Max diz que a gente não está pronto para se tornar obsoleto, que isso poderia causar caos social. A maior crítica à carta é realmente essa, que ela está projetando o futuro, não está olhando para o presente. Ela foi publicada por um instituto que promove uma espécie de religião secular chamada logotermismo, que defende, entre outras coisas, que indivíduos devem acumular grandes fortunas para resolver problemas do futuro. Os críticos dizem que a inteligência artificial já tem impacto diário nas nossas vidas e que mecanismos de regulação têm que ser criados para isso. O professor Luiz Lamb, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está estudando aqui no MIT, tem outra preocupação. Pararmos o desenvolvimento dessas pesquisas nos Estados Unidos não significa que outros países concorrentes vão parar. Não há garantia nenhuma que outros países, outros lugares pararão no desenvolvimento dessa tecnologia e vão deixar de usar essa tecnologia, mesmo que ela apresente algum risco. O que o professor Max defende é que a gente controle agora as máquinas para que trabalhem para a gente. Para, por exemplo, encontrar curas para doenças que pensávamos incuráveis, mas que talvez simplesmente não estejam ao alcance da nossa inteligência. Os estados e o Distrito Federal assinaram um acordo com a União para compensar as perdas de arrecadação pela redução do ICMS sobre combustíveis e outros itens essenciais. O governo federal vai repassar 27 bilhões de reais até 2025. Parte será abatida de dívidas dos estados com a União. Os governos estaduais se comprometeram a retirar as ações judiciais sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal derrubou a previsão de prisão especial para quem tem diploma de curso superior. O benefício estava em vigor no Brasil desde 1941. No artigo do Código de Processo Penal permitia que presos que passaram pela faculdade ficassem em cela separada dos outros até o julgamento definitivo. Ou seja, ficavam separados enquanto estivessem cumprindo prisão temporária, aquela com prazo, ou preventiva,
que no Brasil pode se estender por anos. Os ministros analisaram uma ação da Procuradoria-Geral da República de 2015 que chamou a prisão especial de privilégio. A PGR argumentou que a escolaridade, nesse caso, não deixa um preso vulnerável e que esse tratamento diferenciado atenta contra a dignidade humana. O relator, ministro Alexandre de Moraes, lembrou que a prisão especial faz parte de uma herança histórica de preconceito e discriminação em prisões pelo mundo e que fere o princípio da isonomia de que todos são iguais perante a lei. No voto, o ministro destacou que a Constituição não mais permite a perpetuação dessa lógica discriminatória e desigual. Conceder benefício carcerário àqueles que dispõem de diploma de ensino superior não satisfaz nenhuma finalidade constitucional. Foi uma decisão unânime. Todos os ministros concordaram com o relator que tratava-se de um privilégio, mas eles destacaram que, em alguns casos, a prisão especial é necessária, como quando há risco para a segurança ou integridade física, moral ou psicológica do preso, independentemente de ter curso superior ou não. Este professor de Direito Constitucional diz que a decisão deve incentivar o debate sobre a política prisional no país. É mais um momento para nós pensarmos na dignidade humana. Em verdade, todos os presos merecem tratamento digno conforme a saúde mental e a saúde física. Isso deve, claro, valer para todos. Por 3 votos a 2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal mudou de entendimento e rejeitou uma denúncia contra o senador Renan Calheiros, do MDB, por suposto recebimento de propina da Transpetro. Em 2019, a turma havia acolhido a denúncia da Procuradoria-Geral da República, baseada numa delação premiada. A defesa do senador disse que o Supremo consolida o entendimento de que delações sem provas não se revelam suficientes para uma ação penal. O site do jornal Folha de São Paulo publicou hoje uma pesquisa da Datafolha com a avaliação dos primeiros 3 meses do governo Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. 38% dos entrevistados consideram o governo Lula ótimo ou bom, 30% regular, 29% ruim ou péssimo e 3% não sabe. O Datafolha também comparou os primeiros meses do atual governo Lula com o início de gestões anteriores. Em março de 1995, 39% consideravam o começo do mandato de Fernando Henrique Cardoso ótimo ou bom, regular 40%, ruim ou péssimo 16%. Em fevereiro de 1999, 21% avaliavam como ótimo ou bom o início do segundo mandato de FHC, 39% regular, ruim ou péssimo 36%. Em março de 2003, 43% davam ótimo ou bom para os primeiros meses do governo Lula, regular 40%, ruim ou péssimo 10%. Março de 2007, 48% consideravam o início do segundo mandato de Lula ótimo ou bom, 37% regular, 14% ruim ou péssimo. Em março de 2011, 47% davam ótimo ou bom para o começo do governo Dilma, regular 34%, ruim ou péssimo 7%. Em 2015, 13% consideravam o início do segundo mandato de Dilma ótimo ou bom, regular 27%, ruim ou péssimo 60%. Abril de 2019, 32% avaliavam como ótimo ou bom o começo do governo Bolsonaro, 33% regular, 30% ruim ou péssimo. Agora, 38% consideram o início do terceiro governo Lula ótimo ou bom, 30% regular, 29% ruim ou péssimo. O Datafolha perguntou ainda a opinião dos eleitores sobre o que o presidente Lula fez pelo Brasil após 3 meses. 18% consideram que Lula fez mais do que esperavam. 25% acham que o presidente fez o esperado. 51% afirmaram que Lula fez menos do que esperado. Outras respostas somaram 2% e 4% não souberam responder. O Datafolha também quis saber a expectativa dos eleitores sobre o governo Lula daqui para frente.
50% acham que Lula fará um governo ótimo ou bom. 27% esperam um governo regular. 21% ruim ou péssimo. 1% não sabe. O Datafolha entrevistou 2.028 eleitores em 126 municípios nos dias 29 e 30 de março. Motoristas embriagados deixaram um ciclista morto e 2 mulheres em estado grave em Minas Gerais entre ontem à noite e hoje de manhã. A bicicleta de Eduardo Lobato, de 42 anos, ficou destruída. Atleta experiente, ele pedalava com amigos na BR-040 em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, quando foi atropelado. Ele não resistiu à colisão. O motorista, que não teve o nome divulgado, apresentava sinais de embriaguez, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Ele não soprou o bafômetro e foi preso. O Gilberto estava com o Eduardo no momento do acidente. Nós estávamos trafegando pelo acostamento. Ele estava um pouco atrás da gente e o motorista entrou, invadiu o acostamento, bateu nele por trás e arremessou ele mais de 50 metros de distância, sem frear. Outro acidente grave, provocado por mais um motorista com sinais de embriaguez, segundo a polícia, aconteceu na noite de sexta nesta rua, na região norte de Belo Horizonte. Testemunhas contaram que o carro estava em alta velocidade. Ao fazer a ultrapassagem, ele invadiu a contramão e atingiu 2 mulheres que estavam numa moto. Elas foram levadas em estado grave para o hospital. Tainá dos Santos Souza e Larissa de Assis, ambas de 27 anos, seguem internadas. Larissa sofreu uma fratura na perna. Inadmissível que isso continue acontecendo no Brasil. A lei seca veio, atenuou, de certa forma, mas os motoristas não estão respeitando essa lei. Não está a sociedade brasileira para tolerar um bêbado ao volante. O motorista, Marcos Ricardo de Souza, de 31 anos, também se recusou a soprar o bafômetro e foi preso. Em Porto Alegre, a justiça condenou mais um integrante de um grupo neonazista por espancar judeus. Outros 2 acusados foram absolvidos. O júri dos 3 réus terminou na madrugada de hoje com a condenação de Leandro Maurício Partino Brown. A pena é de 12 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, por tentativa de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa das vítimas. Israel Andreotti da Silva e Valmir Dias da Silva Machado Júnior foram inocentados. Os réus foram acusados de fazer parte de um grupo neonazista que agrediu 3 judeus com facadas e socos em 2005 em Porto Alegre. Outros 6 integrantes do grupo já tinham sido condenados em julgamentos anteriores. O Ministério Público vai entrar com recurso para tentar levar os absolvidos a um novo júri. Já a defesa de Leandro Brown vai recorrer da condenação. E entre os 6 neonazistas já condenados anteriormente está Laureano Toscani, que mesmo assim continuou envolvido com grupos de ódio, inclusive no exterior. É o que vai mostrar a reportagem especial do Fantástico de amanhã. 10 neonazistas presos e um plano para reproduzir aqui no Brasil métodos de uma organização que prega ódio a judeus, negros e homossexuais. Um dos neonazistas brasileiros tem uma longa ficha criminal. O amor pela educação e os projetos de uma professora assassinada por um aluno numa escola em São Paulo. Novos flagrantes mostram como agia o juiz investigado por violência física, psicológica e sexual. Câmeras escondidas para filmar encontros com mulheres. Sufocamento. O mistério das pedras preciosas da empresa que sumiu com milhões de reais de jogadores de futebol. Uma lote com as pedras alexandrinas da Exland está exatamente neste cofre aqui. Nossos repórteres embarcam num cruzeiro animadíssimo. A nave pousou em alto mar. É o aniversário de 60 anos da Xuxa. Você vai saber tudo que rolou na festança para a eterna rainha dos baixinhos. Eu não tenho noção do tamanho do que eu estou recebendo. E uma homenagem a Clara Nunes, a grande cantora que nos deixou há 40 anos. É saudade, é fantástico. Logo depois do Domingão com o Hulk, nosso domingo juntos.
A seguir, o Papa deixa o hospital e vai celebrar a missa de domingo de Ramos. A rede de apoio que abriu as portas para 2 brasileiros brilharem em Paris.